Você já sentiu que, apesar de sua fé e do seu compromisso com Deus, existe uma batalha invisível dentro de você? Uma luta silenciosa que parece consumir suas forças, mas que poucos têm coragem de falar? Hoje vamos falar dessa luta que quase todos os escolhidos enfrentam, mas que quase ninguém confessa e que pode transformar sua vida para sempre. Fique comigo até o final. Ser escolhido por Deus não significa uma vida fácil. Na verdade, para muitos, é exatamente o oposto. Quando você decide seguir a Cristo, começa uma guerra invisível contra dúvidas, medos, tentações e a pressão de corresponder ao que Deus espera de você. Essa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais, como nos alerta a Bíblia em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Mas por que quase ninguém fala sobre isso? Muitas vezes temos medo de parecer fracos diante dos irmãos na fé. Achamos que precisamos manter uma imagem de perfeição e santidade, escondendo nossas fraquezas e lutas internas. O medo do julgamento e da rejeição nos impede de compartilhar nossas batalhas espirituais com outros, criando um ciclo de solidão e isolamento. No entanto, a verdadeira força está em reconhecer nossas fraquezas e buscar ajuda mútua na comunidade cristã, onde o amor e a compreensão devem prevalecer sobre o orgulho e a falsa impressão de perfeição. Muitas vezes a solidão espiritual se manifesta de forma sutil, como um vazio interior, que parece não ser preenchido mesmo em meio a orações e práticas religiosas. É como se houvesse uma barreira invisível entre o indivíduo e Deus, tornando a experiência da fé solitária e desprovida de significado. A sensação de estar distante do divino pode gerar um profundo desconforto emocional e espiritual, levando à busca desesperada por respostas que parecem não chegar. Nesses momentos, é fundamental lembrar que a presença de Deus transcende as emoções e os sentimentos momentâneos, e que a fé verdadeira é capaz de superar qualquer obstáculo, inclusive a solidão da alma. A história da luta interna dos escolhidos é vasta e rica em ensinamentos desde os tempos bíblicos até os dias atuais. Homens e mulheres de fé enfrentaram desafios que vão além das aparências. Muitas vezes somos levados a acreditar que os grandes líderes religiosos eram imunes às dúvidas, aos medos e às tentações que assolam a alma humana. No entanto, ao mergulharmos nas Escrituras e na história da Igreja, descobrimos que até mesmo os mais santos enfrentaram momentos de fragilidade espiritual. Os Salmos de Davi são um exemplo vívido dessa realidade. Em meio aos louvores e à adoração, o rei poeta expressava suas dores mais profundas e suas lutas internas com Deus. O profeta Jeremias também revelou sua angústia diante das adversidades e das pressões do seu chamado divino. Essas narrativas nos lembram que a jornada da fé é marcada por altos e baixos, por vitórias e derrotas pessoais, mas sempre sob a misericórdia e o amor incondicional de um Deus que conhece nossas fraquezas e nos fortalece em meio à batalha espiritual. As dúvidas sobre a própria fé são inimigos invisíveis que assombram muitos dos escolhidos. Elas surgem como sombras silenciosas, minando a confiança e a convicção no caminho espiritual. Muitas vezes, essas dúvidas se manifestam como questionamentos profundos sobre a existência de Deus, a validade das promessas divinas e o propósito da própria jornada de fé. O peso dessas incertezas pode ser avassalador, levando à sensação de desamparo e desorientação espiritual. A luta contra as dúvidas internas exige coragem e humildade para confrontar os questionamentos mais íntimos da alma, buscando respostas na oração, na reflexão e no estudo das Escrituras. Reconhecer e enfrentar esses inimigos invisíveis é o primeiro passo para fortalecer a fé e encontrar uma base sólida para continuar avançando no caminho da luz.
A solidão espiritual é um desafio profundo que pode afetar a essência da nossa fé quando nos encontramos em meio a uma multidão, mas sentimos um vazio interior que parece insuperável. Estamos vivenciando a solidão espiritual. É como se houvesse um abismo entre nós e Deus, tornando as orações silenciosas e os louvores sem eco. Essa solidão não é apenas a ausência de companhia física, mas sim uma desconexão emocional e espiritual que nos leva a questionar o próprio sentido da jornada de fé. Muitas vezes, a solidão espiritual surge após momentos de profunda intimidade com Deus, quando somos confrontados com nossas fragilidades e limitações. Nesses momentos de aparente distância divina, é fundamental lembrar que o amor de Deus transcende as barreiras do tempo e do espaço, alcançando-nos em nossa mais profunda solidão. Encontrar consolo na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos e na prática da caridade pode ser um bálsamo para a alma solitária, restaurando a esperança e fortalecendo a fé para continuar caminhando rumo à luz. A tentação e o pecado são como sombras que rondam o caminho dos escolhidos, prontas para desviar a atenção e desviar o coração da verdadeira luz. A sedução do pecado se apresenta de maneiras sutis e enganosas, muitas vezes disfarçada de prazeres passageiros e soluções fáceis para as dores da alma. A luta contra a tentação é uma batalha constante que exige vigilância, discernimento e firmeza na fé. Quando nos encontramos diante das encruzilhadas morais da vida, é fácil ceder à pressão do mundo e sucumbir aos desejos carnais. No entanto, a força para resistir vem da confiança em Deus e na certeza de que Sua graça é suficiente para nos libertar das amarras do pecado. Reconhecer nossas fraquezas diante da tentação é o primeiro passo para buscar refúgio na presença divina, onde encontramos perdão, restauração e força para seguir adiante no caminho da santidade. O desânimo e o cansaço espiritual podem se manifestar como uma névoa densa que obscurece a visão da esperança e da alegria da fé. Quando nos deparamos com as adversidades da vida, as responsabilidades do cotidiano e os desafios espirituais, é natural sentir o peso do fardo que carregamos. O desânimo nos envolve como uma sombra fria, roubando-nos a energia e a motivação para continuar avançando no caminho da luz. O cansaço espiritual, por sua vez, se assemelha a uma jornada árdua sob um sol escaldante, onde cada passo parece mais difícil que o anterior. A sensação de exaustão emocional e espiritual pode nos levar à beira do abismo, fazendo-nos questionar se vale a pena perseverar na fé. No entanto, é justamente nesses momentos de fraqueza que somos convidados a olhar para cima, em direção ao autor e consumador da nossa fé. Deus conhece nossas limitações e nossas fraquezas. Ele é o refrigério para a alma cansada e o consolo para o coração abatido. Encontrar descanso na presença divina, buscar renovação na comunhão com os irmãos e permitir-se receber amor e cuidado são passos essenciais para superar o desânimo e o cansaço espiritual. Lembre-se, a jornada da fé é uma corrida de resistência, mas aquele que sustenta os cansados e fortalece os fracos está sempre ao nosso lado. Ao olharmos para a vida de Jesus, o maior escolhido que já existiu, somos confrontados com a realidade de que ele não estava imune às lutas internas. Em diversos momentos de sua jornada terrena, vemos Jesus enfrentando dúvidas profundas, angústias avassaladoras e tentações intensas. No deserto, ele foi tentado pelo diabo em sua essência mais íntima, mas permaneceu firme na palavra de Deus. Na agonia do Getsemane, ele clamou ao Pai para que afastasse dele o cálice da dor iminente, revelando sua humanidade vulnerável e seu anseio por alívio. A vida de Jesus nos ensina que é normal sentir medo e incertezas no caminho da fé. No entanto, é a resposta a essas emoções que define nossa jornada espiritual. Ao confiar plenamente em Deus e buscar força na comunhão com o Pai,
Jesus nos mostra o caminho para superar as lutas internas e emergir mais forte do outro lado. O isolamento espiritual pode ser uma das maiores armadilhas na luta interna dos escolhidos, quando nos afastamos da comunhão com os irmãos e nos fechamos em nossa própria solidão. Abrimos espaço para que as trevas espirituais nos envolvam ainda mais. O inimigo sussurra mentiras de que somos os únicos a passar por essas batalhas, alimentando a sensação de desamparo e desespero. O isolamento nos impede de receber o suporte e encorajamento da comunidade cristã, que foi instituída por Deus para ser um refúgio e um amparo mútuo. Ao nos fecharmos em nossa dor e angústia, perdemos a oportunidade de compartilhar nossas cargas com aqueles que podem nos ajudar a suportá-las. A solidão espiritual não é apenas uma ausência de companhia física, mas sim um distanciamento emocional e espiritual que nos separa da fonte de toda a vida e esperança. Encontrar coragem para romper o ciclo do isolamento requer humildade para reconhecer a necessidade do outro e fé para confiar que a comunhão fraterna é um antídoto poderoso contra as artimanhas do inimigo. A oração é uma das armas mais poderosas que temos na luta espiritual. Ela é o canal direto de comunicação com Deus, onde podemos compartilhar nossos anseios, medos e agradecimentos. Através da oração constante, estabelecemos uma conexão íntima com o Criador, fortalecendo nossa fé e renovando nossas forças. Além disso, a leitura da Bíblia nos proporciona sabedoria e discernimento para enfrentar os desafios diários. Cada palavra escrita nas Escrituras Sagradas é um alimento para nossa alma e uma luz para nosso caminho. O jejum, por sua vez, nos ajuda a manter o foco espiritual e a disciplina necessária para resistir às tentações que nos cercam. Ao negarmos temporariamente os prazeres terrenos em busca da presença divina, demonstramos nossa dependência total de Deus e nossa disposição de obedecer à sua vontade. Por fim, a participação na missa e nos sacramentos nos aproxima do mistério da salvação e nos revigora com a graça divina. Receber o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia é um ato de comunhão que nutre nossa alma e renova nossa aliança com Deus. Portanto, ao praticarmos esses atos espirituais com sinceridade e dedicação, fortalecemos nossa fé e resistimos às investidas do inimigo espiritual. Quer receber mais mensagens de fé e força para a sua caminhada? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa palavra hoje, e deixe aqui nos comentários qual luta você enfrenta hoje. Vamos juntos! Se você está enfrentando essa luta silenciosa, lembre-se, não está sozinho. Deus escolheu você para um propósito, e Ele é fiel para fortalecer os seus passos.